Deus, que o bom pastor esteja no seu coração, no meio da sua família. Estamos aí 2 semanas sem participarmos juntos na nossa congregação em Cascadura, adorando e celebrando a nossa fé juntos, mas estamos fazendo, irmãos, da melhor forma possível para que estejamos conectados através da tecnologia. Não é de hoje que a Igreja de Cristo utiliza a tecnologia para fazer com que o Evangelho chegue a todos os lugares, e assim, desde os tempos do rádio, quando tudo começou, a televisão e hoje a internet, mais do que nunca as redes sociais. E graças a Deus por isso a gente consegue atualizar as informações. Se Deus permitiu, estamos reunidos como igreja no dia 29 de março de 2020. E que você esteja aí na sua casa com toda a alegria no seu coração. Se nossa agenda tivesse continuado como planejamos no início do ano, quando os ministérios estavam reunidos, hoje estaríamos com uma programação especial da terceira idade. No entanto, com essa mudança do coronavírus, todas as nossas atividades foram suspensas. Mas nós não queremos deixar que essas atividades se percam nesse meio do caminho. Então vamos fazer de tudo para mantermos a normalidade dos momentos de adoração e louvor ao Senhor. Então a irmã Miriam, junto com a sua equipe, ela preparou esse material para o ano inteiro, e o tema da divisa, ou melhor, o tema é os desafios da terceira idade. E tem muitos, em todas as faixas etárias. E o hino, a divisa, melhor dizendo, é Josué 1:9. Que você vai poder ler aí na tela, na sua televisão, do seu computador, do seu celular, quando Deus fala com Josué. Josué, nós sabemos, substituiu Moisés na liderança do povo. Foi um grande parceiro, discípulo de Moisés. Moisés morre e ele tem a grande missão de seguir. E aí Deus fala com ele assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Uma palavra que é atemporal. E nesse momento que estamos vivendo, esse texto se encaixa cada vez mais em nosso viver. E a gente está num esforço. Esforço para ficar em casa, esforço para deixar de trabalhar, esforço para nos relacionarmos de uma forma diferente com as pessoas, e na certeza de que nós estamos na missão de Deus, que todo esse movimento é um movimento de Deus. Então, precisamos caminhar com fé. E ânimo, você está desanimado hoje? Talvez esteja. Gostaria de estar na igreja, gostaria de estar no trabalho, dependendo da sua rotina, gostaria de estar vendo alguns entes queridos, e às vezes pode bater um desânimo, mas eu queria, em nome de Jesus, fortalecer você de forma virtual nesta manhã de domingo. E ele diz assim: não temas, não te espantes. Tantas coisas que Josué ia ver na sua jornada com Deus, já tinha visto, mas que ele ficasse mantendo o foco. Estamos espantados com tanta coisa que está acontecendo no mundo por causa do coronavírus, mas a gente confia no Senhor, e ele diz aqui: porque o Senhor é contigo, e Jesus é o nosso Emanuel, Deus conosco, por onde quer que andares. Estamos andando mais dentro de nossas casas hoje do que fora, mas estamos andando, fazendo a vontade do Senhor. E aí nós temos um hino oficial, que é o hino 454 do cantor cristão, que fala sobre vitórias nas lutas. Temos por lutas passado. Ou seja, um hino tradicional, bem conhecido, e lá no momento do coro ali fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Adoro o Senhor nesse momento, e a gente vai celebrando a nossa fé. Deus te abençoe.
fortaleceu o seu coração, trouxe à memória verdades da palavra de Deus, que a gente vai continuar firme nas nossas lutas, sempre as tivemos. Você que me ouve agora, você me vê nesse momento, todos nós vivemos tribulações. Nós estamos vivendo lutas agora de forma coletiva, mundial, além das nossas pessoais. Mas Deus está conosco nessa jornada, estamos, como diz aquele corinho, né? Jesus está no nosso barco e a gente tem que remar juntos, temos que fortalecer uns aos outros. Nessa sequência de culto, o Ministério de Adoração, o Ministério de Música, pediu a alguns irmãos que cantam na igreja, são solistas, que preparassem algumas coisas nas suas casas. E aí você vai vê-los, matar a saudade e vai louvar com eles também. Nesse momento, então, a família Mansur, ela vai adorar o Senhor cantando Porque Ele Vive. Posso crer no amanhã. Tradicional também, uma música bem alegre e de esperança para os nossos tempos hoje. Logo depois desse louvor, o pastor Mansur vai trazer uma reflexão. Ele tinha sido convidado pelo Ministério da Terceira Idade para trazer a reflexão no dia de hoje. Então ele vai falar sobre diálogo na família, e o tema desse encontro da terceira idade, que fala sobre desafios, são os relacionamentos entre as gerações. Como que nós nos relacionamos? É o pai com o filho, é o avô com o neto, e isso é importante para os nossos dias hoje, como sempre foi. Ele vai usar então o rei Davi como personagem principal diante de algumas lutas que ele teve na sua história familiar. Ok? Preste bem atenção nessa reflexão que vai trazer fortalecimento para você e vai te ensinar ou fazer relembrar alguns princípios espirituais muito importantes. Daqui a pouquinho a gente se vê novamente. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar.
Olá, amados do grande Deus que nós servimos, tudo bom? Aqui é o pastor Wagner Mansur e hoje, nesse dia tão especial, eu gostaria de trazer uma mensagem, uma reflexão extremamente importante para os nossos dias, principalmente nos dias em que nós estamos vivenciando, que são dias em que todos, estão reunidos em suas casas, Nós estamos confinados, nós estamos em quarentena, por um bem maior que é o bem do nosso Brasil, é o bem da nossa população. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E aí a pergunta que eu faço é justamente essa, Quantas gerações estão hoje reunidas aí na sua casa com você? Quantas pessoas da geração Baby Boom, que a gente chama, de explosão de bebês, que foram os combatentes, que voltaram da Segunda Guerra Mundial e houve uma explosão de natalidade, esses são a geração Baby Boom, são as gerações que vieram dos anos 1945 a 1960. Quantas pessoas da geração X, os filhos dos Baby Booms, que nasceram aí por volta de 1960 e 1970, tem aí na sua casa agora? E quantas pessoas da geração Y, geração do milênio ou da internet, que nasceram entre 1980 e 1990, tem na sua casa agora? São diversas as gerações, até que nós chegamos a uma geração muito nova, que são agora os nossos netos, os nossos filhos menores, que são justamente a geração Z. E essa geração é conhecida como a geração nativa. A geração anterior a ela, conhecida como a geração da internet, justamente pela propagação da tecnologia. E já essa geração nativa, digital, é a geração que já nasce pequenininha, a gente vê na internet, toda criançada aí já com um celular na mão, com um computador em forma de celular nas suas mãos. E aí, por que eu faço essa pergunta? Porque logo de início eu quero iniciar esse momento refletindo sobre as gerações. Por que eu quero refletir acerca dessas gerações? Devido aos seus conflitos, aos conflitos que são gerados pelas diferenças de geração. E é importante que, à luz da palavra, a gente venha entender um pouco sobre isso. Conflito é tudo aquilo, aquela profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, o choque, o enfrentamento, isso aí são conflitos. E esse conflito a gente então está caracterizando como os conflitos de gerações. E dentro dessa ideia inicial, à luz da palavra do Senhor, nós vamos ver o que os conflitos de gerações têm impedido na unidade e na comunhão da família. Esse é o tema principal que nós vamos refletir agora. O que os conflitos de geração têm gerado de problema nos relacionamentos, na unidade familiar. E eu quero abrir esse momento lendo aqui para vocês o texto que está em 2 Samuel, capítulo 7. Vamos falar então do grande homem segundo o coração de Deus, Davi, o rei Davi. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, o profeta: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles:
a quem ordenei que pastoreasse o meu povo, o povo de Israel? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo, o povo de Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. Vamos fazer uma pequena pausa aqui agora. Vamos lembrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conforme a gente vai ler lá em Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Isso aí foi a palavra do Senhor a Saul, o rei anterior. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ainda assim o Davi já era um homem bem sucedido, um homem de poder, e estava preocupado com as coisas de Deus e em manifestar a sua gratidão a Deus, né? Externou o que tinha no seu coração ao profeta Natã, e Deus assim respondeu prontamente. É o que nós vimos até agora nessa leitura até esse versículo. Continuando então, versículo 11. E tem feito deste a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjuguei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhes estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um homem dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o seu reino também. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicadas pelo homem. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do meu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então, versículo 18. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. E Davi falou assim: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Senhor soberano, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Vemos então aqui, queridos, que Deus se preocupa com o legado da geração de Davi, assim como se preocupa com o legado da nossa geração. Deus é um Deus justo e não afasta dos seus servos, né? A justiça, né? A justiça, inclusive a justiça do homem, como nós acabamos de ler, e confirma o amor e o seu cuidado pela família, né? A família do servo dele, que é o servo Davi. Que tenhamos isso também para as nossas vidas. Deus está constantemente conosco. Dando sequência então, para fecharmos 2 Samuel capítulo 7, do versículo 21 ao 29, diz assim a palavra do Senhor:
por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazerdes um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito, não é mesmo? Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste esta boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Davi então faz uma oração agradecida, porque através de Natã, Deus revelou o projeto que ele tinha para Davi, o que ele iria fazer na vida de Davi, e o que ele prometeu, ele cumpriu. Hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui falando de quem? Do nosso rei Davi. Isso é importante demais que entendamos. Primeiro, vamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que cumpre as suas promessas. E a promessa que ele tem dentro desse estudo aqui para você, para sua família, é que não vai haver conflitos de gerações dentro do seu lar. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre o porquê desses conflitos, o que vem acontecendo. Nós temos visto aí, começamos a abrir um pouquinho falando sobre as gerações Y, Z, as gerações Baby Boom, e cada uma delas vivenciou momentos diferentes no crescimento da humanidade. E quando todas elas se reúnem num só ponto, num só lugar, digamos, e com certeza dentro dos nossos lares, isso acontece constantemente, há sim uma tendência de conflitos, de ideias, novas perspectivas, novas visões, mas eu quero que saibamos, vamos estudando aqui agora na palavra, que Deus promove a unidade em meio às adversidades de uma família. Quero então falar sobre 4 passos importantes para promover o relacionamento e a unidade entre gerações dentro dos nossos lares. Vamos entender um pouco isso? Vamos nos aprofundar aqui. Primeiro grande passo. Tem que ser consenso comum entre todas as gerações da nossa família que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso está na palavra. Isso aí é um princípio irrevogável, na junção, na unidade, na unidade de um povo trabalhando, de uma família trabalhando, de gerações trabalhando juntas. Lucas, capítulo 10, versículos 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. O que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. É importante entendermos isso. Gerações diversas de
tempos diversos, quando entendem essa verdade singular, essa verdade que une, essa verdade que nos fortalece como família, começa a botar em segundo plano os pensamentos, as visões, as adversidades, porque esse mandamento aqui precioso, quando Jesus é interrogado e ele assim o fala, né? Já que vocês querem saber qual realmente é o maior mandamento, eu vou falar: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Quando nós temos esse mandamento vigorando em nossas vidas, queridos, é fundamental que entendamos isso. Nada abala uma família. Outra coisa importante é entendermos que essa dinâmica, né? Quando você começa a sair um pouco do eixo, quando você começa a sair um pouco da esfera do entendimento relacional com a sua família, você entender que há um Deus lá em cima, que olha tudo, está a todos os instantes na nossa vida, está ao nosso derredor, está dentro do seu lar agora. Outra coisa importante, então, é você entender que quando tem esse Deus e você ama quem vive, principalmente quem convive com você, como você mesmo, se respeitando como se fosse a você mesmo, as coisas começam a fluir melhor. Então esse é o grande primeiro passo. Amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso aí é fundamental que já tenhamos logo de cara nesse estudo, nessa reflexão. Porque isso vai fazer toda a diferença ao longo de todo o percurso desse nosso momento de bate-papo. Outra coisa interessante, segundo grande passo, é o diálogo. A arte do diálogo faz toda a diferença. Tem pessoas que não entendem muito isso. Davi não foi, né, um bom pai de diálogo e de coerção. Nós vamos ver, né, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor. Ele deve, e aqui Timóteo está falando em relação àquele que quer ser um líder, aquele que quer ser um pastor, aquele que quer ser digamos assim, um referencial de liderança em alguma coisa. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo, então, capítulo 3, ele já abre a nossa visão, o nosso horizonte para entender que Davi, ele falhou em muitos aspectos. Era um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia, e quando se arrependia, ele se arrependia de verdade, de coração. Senhor, pequei contra ti, e ali Davi se derramava. Mas nós vamos ver, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 21, né, que diz assim: depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei esse pedido, vá e traga de volta o jovem Absalom. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 24. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Seria de extrema importância, já que ele estava ali chamando aquele filho que já tinha errado tanto, que é um filho revoltado que tanto lhe dava problema, a arte do diálogo. Tudo bem, chame Absalão, mas eu vou conversar com ele. E nós vamos ver ainda que essa falta, né, de diálogo, essa falta de uma coerção direta no falar, no dialogar, causou muito prejuízo a Davi. O fez sofrer muito, porque dialogar é fundamental. Nós vamos ver em 2 Samuel capítulo 14, versículo 28, que diz assim: Absalom morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Imagina só, o filho fazendo um monte de besteira, o filho sendo um desregrado na vida, é banido do reino de Jerusalém,
né? No caso aqui, Joabe usa de muita habilidade para ver que Davi, né, no capítulo 14 de 2 Samuel vai dizer isso. Joabe usa de muita habilidade para chamar, né, para mostrar para o rei Davi, né, que ele estava com saudade, ele sentiu a saudade de Davi em relação a Absalão e quis trazer então Absalão de volta. E aí, no caso, Davi o traz e não tem diálogo com seu filho. Não o olha nos olhos e fala assim: olha, nós precisamos conversar. E aí, como é que foi aí essa sua partida? Como é que você está se sentindo? Isso aí foi, queridos, crucial, porque nós vamos ver no capítulo 15 de 2 Samuel que dali em diante, mais revoltado ainda pela falta de diálogo, né? E mais revoltado ainda porque o coração de Absalão era o coração que realmente tendia muito à maldade, ele começa e continua a conspirar contra o pai. Diálogo é fundamental. Você tem algum problema com alguém dentro do seu ciclo de família, de geração oposta? Sente-se, converse, dialogue, converse e botem as suas visões em pratos limpos, para que um possa ajudar o outro. Isso é fundamental, tá? E você, com toda certeza, vai sentir a mão de Deus agindo nesse momento na sua vida, porque diálogo, ele promove perdão, ele promove o amor, ele é um canal do amor. Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho onde deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Como é que você vai ensinar sem dialogar? Não tem como. O sucesso que o Provérbios está promovendo aqui no seu capítulo 22 é na arte do dialogar. Como você ensina seu filho? Dialogando. Como você ensina seus parentes, aqueles que estão agora no seu lar? Dialogando. Quando a gente lê, né, em 1 Samuel capítulo 25, 1 Samuel capítulo 25, nós vamos ver a sabedoria e a arte do diálogo de uma mulher chamada Abigail, esposa de Nabal. Nabal, né, ele um homem mesquinho, avarento, imprudente, que rechaçou, né, o rei Davi quando Davi precisou, num momento muito especial, precisou da ajuda de Nabal, um homem próspero da região. E ali Davi, por ter sido insultado por Nabal, ele toma a decisão de acabar com a vida de Nabal. E aí, no caso, entra a arte do diálogo através dessa mulher, Abigail, esposa de Nabal. Diz a Bíblia que uma mulher formosa, uma mulher inteligente e uma mulher que verdadeiramente sabia o que queria para sua família, porque ela protegeu a sua família através do diálogo. Diálogo é tão fundamental, queridos. Diálogo evita tanta coisa. Evita que uma família, inclusive, se dissipe, uma família se disperse. Pessoas vão para longe uma das outras. Provérbios capítulo 19, versículo 11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Ignore ofensas. Esse momento agora que nós estamos vivenciando, de todo mundo estar no mesmo ambiente fechado, né? É um momento onde a gente tem que criar agora, esquecer um pouco redes sociais, né? Ou seja, eu estou aqui usando a rede social para mandar uma mensagem especial para vocês. Mas assim que você terminar, de repente, de escutar essa mensagem especial, nesse dia tão especial para a sua vida, desliga tudo e vai conversar, vai bater papo, vai ter diálogo com seus parentes, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com a sua esposa. É tão importante isso. Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz assim: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. A língua é um perigo. Saiba o que você vai falar. Não adianta também sentar para, hipoteticamente, ter um momento de diálogo e só acusar, só jogar, só ser grotesco, ser rude, porque você não vai ter um momento de diálogo, você vai ter um momento de discussão e enfrentamento. E isso aí é o oposto do diálogo. É importante que entendamos que o diálogo, ele traz, como nós falamos, arrependimento, perdão e dissipa problemas e não os promove ainda mais.
O terceiro grande passo para, nesse momento que nós estamos agora nos nossos lares, com praticamente todas as junções das nossas gerações, né, nossa família, é entender a dinâmica de cada um e o seu tempo em amor. Cada um tem um tempo, cada um tem uma dinâmica de pensamento, cada um age de uma forma diferenciada. E aí a gente precisa entender isso, porque as gerações em diferentes épocas viveram e vivem, né, se adaptando constantemente. As cobranças, as preocupações entre gerações são vistas de pontos de vista diferentes. Logo, meus queridos, nós precisamos lançar mão do fruto do Espírito nesse momento. No seu lar agora, né, leve o fruto do Espírito, que o Espírito Santo vai trabalhar com toda certeza na sua vida e na vida da sua família, né? Leve isso, traga isso para dentro da sua casa. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, domínio próprio é fundamental. Nós falamos então que você precisa entender as gerações que estão agora dentro do seu lar, que você precisa ter diálogo, mas esse diálogo, nesse entendimento, ele precisa que cada um entenda as limitações um do outro. E que nesse diálogo haja, então, tudo isso que nós encontramos no fruto do Espírito. Porque sem isso, né, sem a paciência, sem o amor, sem a paz, sem a benignidade, coisas que vão bater no nosso ouvido vão acabar, ao invés de arrefecendo, refrigerando, tranquilizando nosso coração, vai aquecer. E aí esse aquecimento sobe para a cabeça e a gente explode. E é quando a gente tem um momento de discussão e não de diálogo. Então entenda isso, que você leve o fruto do Espírito. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas desconhecem essa arte fabulosa de dialogar no fruto do Espírito, com o fruto do Espírito tomando conta do diálogo, tomando conta daquela situação toda. É tão importante que a gente entenda isso, porque nosso Deus é um Deus de amor. E amor, ele promove uma sensação indescritível de paz. É isso que de repente hoje o seu lar está precisando? Então pronto. Então aí estão as dicas aí. As dicas ela vem do livro dos livros, a Bíblia Sagrada, da palavra viva de um Deus vivo que hoje está tomando conta e tomando conta sempre da sua vida. É importante que você entenda isso. Entenda para que você possa promover sempre diálogo no seu lar. Pessoas que hoje estão atravessando essa situação em casa, né? Poxa, eu tô aqui em casa e a gente vê algumas postagens, né, de pessoas que dizem assim: não aguento ficar mais aqui em casa, poxa, meu Deus, o que está acontecendo? Poxa, volta logo o trabalho, né? Epidemia, acaba logo para que a gente possa ir para a rua de novo. Eu sei que todo mundo, tem muita gente clamando por isso, mas eu clamo por isso não por falta de diálogo no meu lar, porque graças a Deus a gente está sempre promovendo muito diálogo e é assim que a gente se entende. Mas eu digo isso porque por uma quebradeira, um medo de uma quebradeira geral aí, de que depois essa pandemia venha uma recessão aí gigantesca. E em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos proteger, isso não vai acontecer. Eu tenho fé nisso, eu oro muito por isso. Então eu acho que esse diálogo que você está querendo promover no seu lar, com uma pessoa de repente difícil, uma pessoa que você acha que não tem muita forma de conversar, né? Faça isso. Ore ao Senhor, peça esse discernimento do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, e fala assim: Senhor, faz um milagre nesse relacionamento, faz um milagre nesse momento. Irmãos que já não estão se falando há muito tempo, de repente, né?
por qualquer besteirinha, qualquer picuinhazinha boba, né? Trabalhe isso em suas vidas e vocês vão ver o que Deus vai fazer. Outra coisa importante, queridos, quarto e último passo para que a gente possa estar trabalhando esse encontro de gerações que está acontecendo agora, nesse exato momento em nossos lares, nossa vida. Precisamos entender que estamos em constante ataque espiritual. Logo, quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos não é essa melhor equipe que está agora na sua casa, não, na sua família. Nossos maiores inimigos, a Bíblia mesmo já nos relata quem são. Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades malignos, contra as denominações deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim como nós temos os anjos do Senhor constantemente ao nosso redor, tomando conta de nós, o diabo e seus anjos negros também ficam ao redor de nossas vidas, querendo tragar nossa paz, tragar nossa capacidade de amizade, tragar nossa capacidade de diálogo, tragar nossa capacidade de entendermos que somos de gerações opostas e vivenciamos coisas diferentes e por isso precisamos de diálogo para que venhamos a encaixar pensamentos e sermos uma forte equipe. Então a nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades malignas que existem no mundo espiritual. Isso é certo. Então, quando você conhece o seu inimigo e você sabe exatamente como ele está agindo, você tem todas as armas para lutar contra e se proteger e proteger a sua família. Então entenda isso. O que são demônios, pastor Mansur? Demônios são os anjos caídos, queridos, são aqueles que servem a Satanás. A Bíblia nos diz muito claramente, né? Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Esses são os nossos inimigos. Quando nós conhecemos os nossos inimigos, nós sabemos então como combatê-los. Saibam combater os seus inimigos. Nossos inimigos são esses. Se você hoje começa a ver pessoas do seu lado que te ama, que quer o melhor por você, que torce por você, começar a encontrar nessas pessoas os seus verdadeiros inimigos, você está errado. Você está esfacelando, você está quebrando a sua melhor equipe, que é a sua família. Então, queridos, que esse encontro de gerações dentro do seu lar seja uma bênção. Nós travamos constantes batalhas espirituais dia após dia. Saibamos disso. Porque quando nós sabemos disso, nós temos esse foco, essa visão, nós vamos então combater isso. Como nós acabamos de ver na história de Davi, né? Um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, sucesso em uma série de aspectos em sua vida, mas não soube ter sabedoria na criação de alguns filhos. Então é importante que saibamos disso. Deus quer o melhor para você, Deus quer com toda certeza que você viva dias fabulosos na presença dele. Jesus tem poder e autoridade sobre os demônios. Nós vimos quem são os nossos inimigos, mas eu quero também que você saiba que Jesus Cristo tem poder sobre os demônios. Os demônios são poderosos, mas eles temem a Deus, eles temem a Jesus. Querem ver? Marcos capítulo 1, versículo 27, e todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade? Pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem.
Jesus tem autoridade sobre os demônios, as potestades do mal. Jesus exerce autoridade sobre os demônios. Lucas capítulo 4, versículo 35 e 36 diz assim a palavra: Jesus o repreendeu e disse: cale-se, saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso escudo, a nossa força, nosso Salvador. Morreu na cruz do Calvário por pagar todos os nossos pecados, sacrifício vivo. Ele está presente na minha e na sua vida. Saiba disso, saiba disso. Tudo foi criado por Deus, queridos. Tudo foi criado por Deus. Quero que fechemos esse momento de reflexão nosso agora, sabendo exatamente a quem servimos, quem são os nossos inimigos, como evitar que eles hoje entrem em nossos lares, porque nós estamos com toda a nossa melhor equipe reunida, que é a nossa família, e saibamos então agora que tudo foi criado por Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por isso essa autoridade magnífica de Deus sobre todas as coisas, inclusive os espíritos imundos que tentam nos destruir. Logo, a sua família e esse encontro maravilhoso de gerações que está acontecendo agora dentro do seu lar é um projeto especial de Deus, porque família é um plano especial de Deus. Que você e a sua casa possam sentir a presença de Deus constantemente. Que gerações opostas que estão hoje dentro do seu lar, vivenciando a junção dos santos, num momento tão difícil que atravessa o nosso país, atravessa o mundo, possam refletir a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus vizinhos e que em breve possamos sair às ruas cheios de testemunhos do que Deus, o Espírito Santo, fez conosco e com a nossa família dentro dos nossos lares. Que Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém. E aí, ouviram a mensagem? Ela fala de princípios importantes e nos traz a segurança de que Deus foi quem criou a família, de que Satanás não tem poder para destruir a nossa família, as nossas vidas, demônios. Temos lutas, nós vamos fechar as brechas e a palavra é diálogo. Quando nós conversamos dentro de nossas casas, quando o marido conversa com a esposa, esposa com o marido, pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, as nossas famílias vão vivendo tempos bons, saúde generalizada nos ciclos da nossa história. Então, é importante que você fique firme, cuidando bem da sua casa, principalmente nesse período que a gente precisa conviver mais com os nossos entes queridos. Não é isso? Não tem rotina de escola, de curso, de faculdade, não tem trabalho. Então está todo mundo com muita criatividade, aproveitando esse tempo juntos. Então que Deus abençoe o pastor Mansur, que trouxe essa reflexão para a gente no dia de hoje. Agora você vai ouvir um louvor cantado pelo irmão Daniel Rodrigues, que fala sobre, o tema é Estrada de Jerusalém. Então, enquanto ele estiver cantando, eu queria que você pensasse no desafio de crer, correto? E nesses tempos que a gente tem vivido, crer mais em Deus, na soberania de Deus, nos propósitos de Deus, nos faz ver além. E muitas vezes as circunstâncias que estão à nossa volta nos impedem de ver os milagres de Deus. Então, louve o Senhor aí, ouvindo o nosso querido irmão Daniel.
Caminhando em direção à cruz, na certeza que vou encontrar Jesus. Tudo que passou ficou pra trás, é um caminho que não volto mais. Caminhando em direção à cruz, na certeza que vou encontrar Jesus. Tudo que passou ficou pra trás, é um caminho que não volto mais. Vou pela estrada de Jerusalém, eu vou encontrar alguém que me deu paz e perdão, nele eu tenho salvação. Vou pela estrada de Jerusalém, eu vou encontrar alguém que me deu paz e perdão, nele eu tenho salvação. Caminhando em direção à cruz, na certeza que vou encontrar Jesus. Tudo que passou ficou pra trás, é um caminho que não volto mais. Caminhando em direção à cruz, na certeza que vou encontrar Jesus. Tudo que passou ficou pra trás, é um caminho que não volto mais. Vou pela estrada de Jerusalém, eu vou encontrar alguém que me deu paz e perdão, nele eu tenho salvação. Vou pela estrada de Jerusalém, eu vou encontrar alguém que me deu paz e perdão, nele eu tenho salvação. Vou pela estrada de Jerusalém, eu vou encontrar alguém que me deu paz e perdão, nele eu tenho salvação. Vou pela estrada de Jerusalém, eu vou encontrar alguém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final dessa celebração que fala da nossa fé, fala de esperança, fala de vitória nas lutas. É um relacionamento virtual. O que nós fazemos aqui na gravação é um roteiro para te incentivar a adorar o Senhor na sua casa em espírito e em verdade. Nesse momento eu estou aqui, Milena está filmando, a gente está aqui adorando o Senhor também, mas no momento que esse vídeo vai até você, ele é uma informação virtual, ele não tem poder espiritual algum. Por isso que eu me reservo a não fazer orações, porque a oração gravada ela não tem poder. Esse movimento que a gente faz, ele não tem poder no mundo espiritual. Mas no momento que a gente faz, por isso a gente incentiva você a cantar os louvores, a fazer a oração na sua casa, logo após terminar o culto. Então tudo que nós fizemos para o dia de hoje foi com muito carinho, com muita dedicação. A equipe ministerial está se dedicando durante a semana, na perspectiva sempre de levar a você uma informação importante diante de tudo que está acontecendo, nossos irmãos também servindo com seus dons e talentos. Mas não posso deixar de finalizar esse culto, irmãos, falando da grande importância que temos na parte financeira, correto? Hoje, então, como último domingo, nós estamos fechando o orçamento do mês. Tivemos somente 2 domingos, em que os irmãos trouxeram as ofertas, outros enviaram pela conta bancária. Nós conseguimos, pelo milagre de Deus, como sempre eu falo para vocês, fechamos esse mês, vamos para abril pela fé, e é necessário que você caminhe dessa forma. Nós sabemos que alguns irmãos serão afetados por questões do coronavírus, irmãos que são autônomos, profissionais liberais, que têm empresas, terão menor faturamento, talvez alguém fique desempregado, a gente não sabe ainda, a gente está orando por isso. Então, de certa forma, é um exercício que nós temos. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos os mordomos, estamos pedindo a Deus para nos livrar desse vírus, tomando todos os cuidados que o Ministério da Saúde nos dá, sobre lavar as mãos, usar o álcool gel, mantermos o recolhimento em nossos lares, e acompanharmos com submissão, irmãos, todas as informações. Sabemos que vem informação de tudo quanto é lado, mas vá nos sites oficiais, preste atenção nas autoridades sanitárias.
ok? Mas independente do que aconteça conosco, possamos ser fiéis em todas as coisas, para que a gente passe por esse evento fortalecidos pelo Senhor. Acreditamos, irmãos, que não conseguiremos ainda nos reunir durante o mês de abril. Esperamos que em maio possamos retomar as atividades, se Deus permitir, e se coisas novas acontecerem no sentido de diminuição dessa epidemia no Brasil. Ok? Fique firme na sua caminhada, fique atento às necessidades das pessoas, ligue para elas, telefone, mande mensagem e juntos a gente vai fortalecendo uns aos outros, sempre em oração. Que o bom Deus que cuida de tudo, que é o nosso Senhor poderoso, nosso Criador, possa nos conduzir em verdade nessa nova semana que está começando, numa rotina completamente diferente. Então, não deixe de crer, mas continue crendo porque Jesus vive está, e se Ele está vivo, a coisa continua boa, mesmo com menos dinheiro no bolso, de repente com relacionamentos menores, ou com algumas limitações de saúde, mas nenhum vírus, queridos, pode nos separar do amor de Cristo, nenhum evento, nenhum problema pode tirar de nós a salvação que nos foi dada por Deus. Tá bom? Que o bom Deus possa continuar abençoando a sua vida, que o bom pastor te fortaleça e juntos vamos caminhando na busca de viver coisas novas de Deus nesse tempo. Agora vocês vão assistir um vídeo que não é inédito, vocês já viram esse movimento em algum outro lugar, mas a gente resolveu reproduzi-lo de alguma forma, com muito carinho pela equipe ministerial, que faz com que você saiba que você é muito importante. Nós somos uma família, a família de Deus, e fazemos parte um da história do outro. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, você vai se emocionar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. A glória do
viu? É bom saber que nós temos nome, que nós temos uma história ali na igreja, procuramos valorizar cada um. Eu tenho certeza que alguém vai reclamar que o seu nome não estava no banco que costuma sentar nos cultos, nos costumes do dia a dia. Não é isso? Tenho certeza. Então, o culto terminou com essa imagem, melhor dizendo, de quanto você é importante, de que a igreja é feita de gente que tem nome. Nesse tempo a gente não pode se ver mais por causa do coronavírus, mas esperamos brevemente nos reunirmos dominicalmente ali, para a gente adorar, celebrar, bater palma, abraçar, beijar, almoçarmos juntos na igreja, aquele movimento tão gostoso do barulho santo que a igreja faz na sua caminhada na terra, no cumprimento da sua missão. Ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma boa semana. Amém e amém.